meus amores, como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. Começando, né, mais uma videoaula, hoje, dia 16/7, quinta-feira, não é isso? Terça cor vai começar logo pela frequência, tá certo? Eu vou chamando o nome de vocês e vocês vão respondendo aí de casa, tá bom? Augusto, Camila, Daniel Brian, Iago João, João Ellery, Kailane, Pedro Eduardo, Pedro Juan, Pietro de Souza, Pietro Silva Santana e Tarso. Hoje, né, nós teremos aula de matemática e de ciência. Iniciando nossa aula, né, peguem o livro de vocês, de matemática, certo? Abram aí na página 146. Onde, né, nós iremos estudar aí números decimais. Socorro, como é que eu sei que um número é decimal? Eu vou sempre observar, né, ele sempre vai estar com uma vírgula, né, e nos indica o quê? Um número, né, não inteiro, certo? Todos com o livro aberto, página 146, eu vou começar a leitura e vocês prestem bastante atenção. Carmen produz sabão em pedaços. Ela sempre coloca o sabão em uma forma retangular e o divide em 10 partes iguais. Aí está o sabão, né? Aqui o livro só tem 8, né? 8 pedaços, mas são 10. Está dizendo aí que são 10 partes iguais. Temos um quadradinho aí do lado que está nos dizendo o seguinte. O sabão que está na forma retangular representa um inteiro ou uma unidade, só que dividido em 10 pedaços iguais. Cada pedaço é uma 10ª parte do sabão, ou 1/10 do inteiro. Observe como podemos representar a imagem. A fração, né? Nós temos aí a fração 10 décimos, não é isso? Corresponde a um inteiro, ou seja, 10 décimos é igual a 1. Não é assim que eu faço a leitura dessa fração? 10 décimos. Está nos dizendo o quê? Que todas as partes foram tomadas, então é igual a um inteiro, certo? Cada parte do inteiro ou da unidade é representada pela fração 1/10. Podemos representar a fração na ordem dos décimos. Veja, 1/10, né? Deixa eu só apagar aqui o quadro. Um décimo, né? Que nós podemos representar dessa forma, certo? Como você observou, representamos a fração em duas ordens. Uma que indica a unidade inteira e a outra dos décimos. A ordem que está do lado esquerdo representa as unidades e do lado direito a ordem dos décimos. Essas partes são separadas por uma vírgula, considerando a fração 3 décimos, que também é igual, né, aí a 0,3. Podemos colocar na ordem. Vamos lá? Tia Socorro desenhou, né, o quadro aqui para vocês. O quadro posicional é como nós chamamos aqui esse quadro, né? Que vai nos mostrar, né, como colocar esse número aí na ordem correta, tá certo? Então, o que é que está nos dizendo aí? A ordem que está do lado esquerdo representa as unidades. Do lado esquerdo, não é isso? Lado esquerdo, lado direito, tá certo?
lado direito, a ordem, né, dos décimos. Que no caso, décimos, né, do lado que direito, não é isso? Essas partes são separadas por uma vírgula, considerando a fração 3 décimos, né, que é igual ao quê? A 0,3, podemos colocar aí na ordem. Então, como é que nós iremos colocar aí, né, na ordem correta aqui no quadro, né, posicional? Vou primeiro explicar aqui cada um, certo? Ó, unidade, né, lado direito fica as unidades, dezenas e centenas. Lado esquerdo, né, não, lado esquerdo, perdão. Lado esquerdo, unidades, dezenas e centenas. Lado direito, né, décimo, centésimo e milésimo, certo? Então, vamos lá colocar, né? Então, 3, o 0, né, perdão, o 0 vai ficar aqui, né, nas unidades. A vírgula aqui, ó, observe, a vírgula, e o número 3 aqui no décimo, certo? O algarismo 0 está na ordem das unidades, veja, na ordem, né, das unidades, indicando que não existem unidades inteiras. Já o algarismo 3, depois da vírgula, 3, né, que está depois da vírgula, indica que uma parte do inteiro ou da unidade foi dividida em 10 partes iguais. Essa forma de representar a fração é chamada de números decimais. Os 3 pedaços de sabão foram retirados de uma forma que contém 10 pedaços. Veja aí, nós temos a fração, né, 3 décimos, que é igual aí, né, ó, 0,3, né? O 0 está aí na ordem das unidades, né? E o 3 dos décimos. Olhem aí a setazinha mostrando que o 3, né, é décimo, certo? Lê-se 3 décimos. Atenção, depois da vírgula temos, aí nós temos, né, o quadro novamente. Então, né, depois da vírgula, olha a vírgula aqui, um quadrinho, né, só com a representação aqui da vírgula, certo? Depois da vírgula, nós temos o quê? Depois da vírgula, nós temos o décimo, né? Em seguida, centésimo, não é isso? E depois, milésimo, certo? Entendido? Exemplo, nós temos aí, não é? 5 décimos, que é igual a quê? A 0,5 quê? Décimos, não é isso? Olhem aí, né, a representação aí no livro de vocês. 9 centésimos, que é igual a quê? A 0,09 centésimo. 23 milésimo, né, que é igual a quê? 0,023, certo? 43, né, décimos aí, que é igual a quê? 4 inteiros, né? E 3 décimos ao lado aí no quadro, certo? Ainda 23 centésimos, não é isso? Que é igual a 0,3. 347 milésimos agora, observem aí. 0,347, certo? Vamos entender melhor mais adiante, tá certo? Leitura dos números decimais. Agora nós iremos fazer a leitura, né, dos números decimais. Para realizar a leitura de números decimais, o quadro posicional, que eu já expliquei para vocês, é uma ótima ferramenta. Observe, nós temos aí, né, ao lado, como eu já falei para vocês, observem no livro de vocês, né, que eu já expliquei, né, à esquerda aí, né, à esquerda, nós temos a unidade, dezena, centena e unidade de milhar, não é isso?
E a nossa direita, né, isso no livro, nós temos aí os décimos, né, centésimo e também os milésimos. Vamos usar o quadro acima para aprendermos a ler um número decimal. Usando o quadro posicional com a seguinte representação: 6 e 7. Aí ele usou, né? Observem aí que ele colocou, né? O 6 na unidade, não foi isso? Separou com a vírgula e o 7 aí, né? Nos décimos, certo? O U, né? Simboliza a primeira ordem inteira. Eu vou escrever novamente no quadro para vocês, tá certo? Eu desenhei no quadro novamente, né? O quadro aí posicional, né? Para vocês entenderem aí melhor, certo? O U, né? O U aqui, ó, observem. O U, a primeira ordem inteira, né? Ou seja, a ordem das unidades, certo? Lembram? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, certo? Ou seja, a ordem das unidades. E o D, né, simboliza aqui, ó, aqui a primeira, né, ó. E aqui também a primeira. O D simboliza a primeira ordem dos decimais, ou seja, os décimos. A leitura começa com o número 6 antes da vírgula, na ordem das unidades, e termina na ordem dos décimos, com o número 7. Portanto, lemos esse número assim: 6 inteiros e 7 décimos, certo? Ó, 6 inteiros e 7 décimos, certo? De acordo com a posição do número, a leitura modifica-se da seguinte forma. Então, nós temos aí, né, acrescentou aí, né, ao lado nós temos o número aí, 6,73. Então, a gente acrescenta o quê? A direita, não é isso? O 3, ó. O 6 fica na unidade, não é isso? O 7 nos décimos, né? E o 3 aí nos centésimos, tá certo? O C simboliza a segunda ordem, ó. O C simboliza a segunda ordem, certo? Dos decimais. Chamada de quê? Chamada de centésimo, não é isso? A leitura inicia-se da mesma forma, lendo, né, a ordem dos inteiros, em seguida os números que estão na ordem dos decimais, podendo ler de duas maneiras. Primeiro, 6 inteiros, né, e 73 centésimos. Nós podemos fazer a leitura de duas maneiras, né? Não é assim que está dizendo? Então, 6 inteiros, né? Isso, ó, 6 inteiros e 73 o quê? Centésimos, não é? Ó, tá na segunda ordem aí do quadro posicional. E também, da segunda maneira, nós podemos fazer a leitura da seguinte maneira: 6 inteiros, né? 7 décimos, ó, 7 décimos e 3 o quê? E 3 centésimos. Observem. Nós temos aí, né, outro quadradinho aí, posicional, com apenas unidade e dezena, né, e décimos, centésimos, né, e milésimo. Aí nós temos a representação, né, 0,3, 0,03, né? Que nós fazemos a leitura da seguinte maneira: 3 o quê? 3 centésimos. Deixa eu só apagar aqui, né? Para mostrar para vocês. Então, a vírgula, né? O 0 vai ficar na unidade, não é isso? O outro 0 aí na ordem dos décimos, né?
e o 3 aí na ordem dos centésimos. E se acrescentarmos mais um zero aí, né, à direita, observem aí o outro exemplo. Mais um zero aqui, né, no centésimo, e o 3 aqui no milésimo. Então, 3 o quê? 3, observando sempre a ordem, gente, ó. 3 o quê? 3 milésimos, certo? Comparação de números decimais. Comparar números inteiros é muito fácil, não é mesmo? Sabemos que 100, né, ó, 100 é maior, olha o sinalzinho de maior que aqui, observem. 100 é maior que 10 e 30. E 10 e 30 é maior que 13, 4, não é isso? E 13 e 4 é maior que 0, certo? Iremos aprender como podemos comparar os números decimais de forma simples e prática. Leia a problemática a seguir. A tabela mostra os metros de tecidos que foram usados para a confecção de roupas femininas de cores variadas, várias cores diferentes, né? Então, nós temos aí, né, o quadro com as cores e com os metros, certo? As cores são azul, verde, preto, branco, amarelo e rosa. O total de metros aí, né, do tecido azul, 33,15, né? Verde, 32,8, 33,107 centímetros, né? 33 metros, 25 centímetros e 33,109 centímetros. E o rosa aí, né, o último, 30,98 centímetros. Aí tá a imagem, né, das camisetas que foram feitas aí com o tecido. Se perguntarmos qual dos tecidos é o maior, muitos responderão, que é o tecido branco. Mas qual foi o raciocínio usado para chegarmos a essa conclusão? Podemos observar que o maior valor que se tem na ordem dos inteiros é o número 33, né? Ou seja, você comparou as partes inteiras inicialmente. Aí nós temos novamente, né, o quadro aí, valor de lugar, certo? Desenhei novamente, né, aí o quadro posicional para que vocês entendam melhor. Mas como saber qual dos tecidos é o maior, né? Se as partes inteiras são iguais? É simples. Iremos fazer a comparação dos números decimais, buscando a casa decimal que diferencie um do outro, para que possamos chegar a um resultado. Então, a parte inteira aqui é a que fica do lado quê? Do lado esquerdo. Então, as partes inteiras estão nos dizendo que né? Que são o quê? Que são iguais. 33 é igual a 33. Mas o que vai nos mostrar é a parte maior aí, são quem? São a ordem aqui, né? Dos decimais. Décimo, centésimo e milésimo. Então, se eu observar aqui o quadro, eu vou saber aqui que 109 é maior que 25. Não vou? Então, é dessa forma, quando vocês observarem aqui o inteiro, né, a parte inteira for igual, o que vai diferenciar é a outra ordem aí dos décimos, tá certo? Observem sempre essa parte aí para vocês chegarem ao resultado correto. Observe o exemplo. Nós temos aí, né, 33,107, 33,109, né? Tem Socorro vai apagar aqui, né? E vai colocar aqui o 107. Então, observando aqui a casa dos decimais, nós, né,
estamos vendo aí que a segunda alternativa aqui é a maior parte. Por quê? Porque 109 é maior que 107, não é isso? Nesse caso, temos os valores das partes inteiras aí, né? Como eu expliquei, as partes inteiras dos decimais e dos centésimos iguais, né? Que são essas daqui. Dessa forma, comparamos as casas dos milésimos. Então, 33, né? Ó, 33,107 é menor, né? Que 33,109. Entendido? Transformação de números decimais em frações decimais. Para transformar uma fração decimal em um número decimal, realiza-se a divisão. Como assim, tia Socorro? A divisão normal, como a gente costuma fazer, certo? Mas eu vou ensinar um métodozinho mais rápido para que vocês consigam, certo? Realizar essa continha bem mais rápida e sem ter muita dificuldade, tá bom? Então, eu vou ler novamente, né? Para transformar uma fração decimal em um número decimal, realiza-se a divisão do numerador pelo denominador. Quem lembra aí, né? Na fração, quem é o numerador e quem é o denominador? Numerador, o número que fica em cima, né? Que numera aí a fração. E o que fica embaixo aqui, né? O denominador. Só para lembrar, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? A divisão, né? Do numerador pelo denominador. Então, numerador 130. E eu vou fazer a divisão por 100. Mas eu vou ensinar uma regrazinha, né? Bem mais fácil, para que vocês entendam, certo? Então, se eu observar aí, o meu numerador é o número 130, não é isso? E quem é o meu denominador? Não é 100? Eu não tenho aqui 130 centésimos, então, observando aí a quantidade de zeros, né, que eu tenho no meu denominador. Quantos zeros, né, eu tenho aí no meu denominador? 2. Eu tenho 2 zeros. Então, o que é que eu faço? Eu conto duas casas, né, ó. Uma, né, eu conto da direita, né, para a esquerda. Eu conto 1, 2. E coloco a vírgula. E assim está resolvida a minha continha. Eu não preciso fazer toda aquela divisão. Entendido? Conto as casas, né, ó. Se tem 100, eu conto duas casas. Eu conto 2 zeros. Eu conto a quantidade de zeros. Então, 100 eu tenho 2 zeros. Então, eu coloco o numerador aqui, certo? Após a igualdade. E vou contar as casas. 1, 2. Da direita, né? Para a esquerda. 1, 2. Coloco a vírgula. Assim, fiz minha divisão. O próximo número aí, 987, né? Milésimo. 987 e o quê? Milésimos, não é isso? Então, o que é que eu vou fazer? Coloco o número, né? O meu numerador aí, 987. Conto, né? A quantidade de zeros aqui, ó, no meu denominador. 1, 2, 3. Coloco a vírgula. A vírgula pode ficar solta, sozinha? Não. Se após a vírgula não tiver mais nenhum número, eu acrescento o quê? O 0. Certo? Entendido? A outra aí, a outra fração, né? 50
50 o quê? Milésimos. Era para ser o que aí, né? Ele colocou 50 milésimos. Então, era para fazer o quê? Era para ser feito o quê, né? Vamos lá. Não é por 1000? Então, deixa eu ter socorro apagar aqui o quadro novamente. Primeiro a gente coloca quem? O numerador, não é isso? Quem é o numerador aí? É o 50. Eu apenas coloco 5, certo? Conto 3 casas. E coloco o quê? A vírgula, certo? Entendido? Para transformar um número decimal em uma fração decimal, toma-se como numerador o número decimal, sem a vírgula, e como denominador a unidade 1, seguida de tantos zeros, quantos forem as casas decimal do número dado, certo? Eu vou explicar agora para vocês essa parte. Então, nós temos aí a fração, né? 5 o quê? 5 décimos, não é isso? Então, o que é que eu faço? Coloco 5, né? O 0 e o 5, não é isso? O 10 tem quantos zeros? Apenas um, ó, apenas um zero. Então, quando tem apenas um zero, a gente conta como? Uma casa, né? A gente conta uma casa para a esquerda e coloca a vírgula. Então, fica dessa maneira, certo? Então, 0,5 é igual a 5 décimos, certo? 0,5, ó, 0,5 é igual a quê? A 5 décimos, certo? Nós temos aí também 5 centésimos, né? 5 centésimos. Então, quantos zeros temos aqui no 100 aqui, no denominador? Temos apenas 2, não é isso? Então, coloco o número 5. E o que é que eu vou fazer agora? Coloco o número 5, né? E mais um 0. 1, 2, né? 1, contando com o 5. 1, 2, coloquei a vírgula, a quantidade de 0, certo? A vírgula não pode ficar só, acrescento mais um 0, entendido? 0,05, né? É igual a quê? A 5 décimos, certo? 241 centésimos é igual a 2,41. 241 o quê? Centésimos, não é isso? Então, o que é que eu vou fazer? Repito o número. Quantos zeros eu tenho aí? 2. Tenho apenas 2, não é 100? Então, eu tenho apenas 2 zeros. Conto 2 casas para a esquerda. 1, 2. E coloco a vírgula, certo? Então, 2,41 é igual a 241 centésimos.
Nós temos aqui também, do outro lado aí, de corzinha rosa, o número 7.345, não é isso? Milésimos. Então, como é que eu vou transformar em número decimal aí, né? Eu observo a quantidade de quê? De zero, não é mil? Agora, quantos zeros nós temos aí? Nós temos 3 zeros. Repito o número que está aqui em cima, que é no meu numerador, né? 7. Não coloco o pontinho. Conto os 3 zeros, né? Para a minha esquerda, não é isso? Vamos lá. 1, 2, 3 e coloco a vírgula. Entendido? O número decimal não se altera quando se acrescenta ou se retira um ou mais zeros à direita. O último algarismo não nulo é sua parte decimal. Então, vejam aí, se esse zero for acrescentado à direita, né? O que está dizendo? O número decimal não se altera, não muda. Quando se acrescenta ou se retira, né? Quando a gente acrescenta ou se retira um ou mais zeros à direita, à sua direita, certo? Do último algarismo, não nulo, de sua parte decimal. Então, nós temos aí, né? Nós temos o número 5. 0,5 e foi acrescentado, né? Mais um zero aí, ó, à sua direita. Não muda, ele continua sendo o mesmo valor, né? E também é igual a não mudou, certo? É isso que o livro está nos dizendo. Então, na página 151, nós temos aí a nossa atividade. Espero que vocês tenham entendido, certo? A primeira questão aí, né, da nossa atividade na página 151, está pedindo para a gente observar as frações e suas respectivas representações decimais. Então, nós temos aí as frações, né? Nós temos aí 1, 2, 3 e 4 em algarismo romano, né? Que vocês irão responder aí as perguntas abaixo, certo? Então, nós temos a primeira fração e em seguida, né? A representação aí em números decimais. A pergunta abaixo está nos perguntando o seguinte: considerando as igualdades acima, né? Que alternativas estão corretas? Vocês vão observar aí os números, né? Igual eu expliquei no conteúdo, né? Vocês vão observar aí, né? As frações, a quantidade de zeros, né? Que nós temos aí no denominador e iremos responder aí marcando um xizinho, tá certo? Na segunda questão, qual é a alternativa que representa a fração 1.000, né? 125 milésimo em números decimais? Então, vocês irão observar aí, né? Muito fácil, gente, já tá na cara, né? E irão marcar um X também na alternativa correta. Qual é a alternativa que representa a fração 35 milésimo em números decimais? Também já está nos dizendo tudo. Se você prestou atenção, né, na explicação, é muito fácil. Quarta questão. Qual é a alternativa que representa o número 0,65 na forma de fração? Qual é desses números aí, né?
que nós iremos encontrar aí em forma de fração. Qual é? Vocês também irão marcar um xizinho. Quinta questão. Compare os números escrevendo entre eles o sinal de menor que e maior que, né? Ou igualdade. Então, vocês irão fazer aí a comparação aí dos números decimais, certo? E irão colocar o sinal de menor que, maior que, né? Ou igualdade, tá certo? Sexta questão. Assinale a alternativa correta para cada item. Em uma maratona, Lucas percorreu 2,95 quilômetros e Ana percorreu 2,950 quilômetros. Podemos afirmar que... Aí nós temos três alternativas, né? Ana percorreu uma distância maior do que Lucas. Lucas percorreu uma distância maior que Ana. Ambos percorreram a mesma distância. Só lembrando, quando zero, né, é acrescentado à direita, não altera, né, o resultado. Então, a resposta já está também aí, né, na cara já. B. Observe as frações e suas respectivas representações decimais e escreva o denominador correspondente. Então, vocês vão observar, né? Aí, Tia Socorro vai só dar aí a primeira resposta para vocês. Então, no número 1 aí, nós temos assim, né? Observe que embaixo tem um quadradinho, não é isso? E nós temos a representação aí em números o quê? Decimais. Quantos números, né, eu tenho após a vírgula? Vamos contar. 1, 2, 3. Então, qual é aí o meu denominador? Qual seria meu denominador? Então, qual é o número que tem 3 zeros? Não é 1000? Então, 3 o quê? 3 milésimos. Tá certo? Entenderam? E assim vocês vão fazer nas outras alternativas. Sétima questão. Coloque dentro de cada segmento o número que fica entre, os números decimais. Então, nós temos aí a representação, né, na letra A. Da sétima. Nós temos 2,97. E aqui nós temos, né, um pontinho, certo? Apenas um. Então, vocês irão observar aqui, ó, 2,97. Após 2,97, qual é o próximo número? Observando esse aqui, ó. Lembrando, né, o inteiro, certo? O que é que a gente vai observar? Os dois últimos números. Então, depois de 97, qual é o próximo número? 98. Então, 2, não é isso? Vírgula 98, certo? A outra, a letra C aí, vocês irão contar os tracinhos. Cada tracinho desse é um número a mais. Nós temos aí na letra C a seguinte maneira. 0,089. Nós temos aí a reta, né? Cada pontinho desse daqui, ó,
vocês irão contar. Então, aqui, ó, se vocês vão observar a terminação, né? Aí do primeiro número, né? 89, após 89, qual é o número? 90, não é isso, gente? 90, então vocês irão fazer o quê? 0, aqui, ó, 0, 90, certo? Cada um pontinho desse, vocês irão estar fazendo aí a contagem mentalmente. Esse número aqui, vocês irão contar mentalmente, certo? 89, 90, 91. Aí aqui, qual é o número que está pedindo aí para vocês colocarem dentro do quadrinho? Depois de 91 é quem? 92, não é isso? Lembrando de colocar em representação o quê? Decimal, tá certo? Entendido? Oitava questão. Ana, Carla, Felipe e Antônio participaram de uma corrida e marcaram tempos diferentes. Observe a tabela. Nós temos aí, né? Ana com 1h05, né? Assim. Carla com a quantidade de hora, Felipe também e Antônio, certo? Ana, né? Nós temos aqui, Ana percorreu aí, né? 1 minuto, né? 1 minuto não, gente. 1h e o quê? E 5 décimos, né? Isso? Carla, 1h e o quê? E 8 décimos, né? Isso? Felipe, 1h e 5 o quê? 5 centésimos, né? Isso? E Antônio, 1h e 5 milésimos, não é isso? Letra A. Quem fez o percurso em menor tempo? Quem fez aí, né? O percurso em menor tempo, observando aí, né? A quantidade das casas decimais. B. Quem fez o percurso em maior tempo? Quem fez aí o percurso em maior tempo que vocês acham? C. Como é a leitura do número decimal correspondente a quem chegou no terceiro lugar? Escrevam. Nona questão. Senhor Manuel não pode carregar peso. Sua mochila não deve ultrapassar 150 gramas. Hoje, ela estava pesando 1 quilo aí, né? 115 quilogramas. Agora responda. Letra A. 1,5, né? 1,5 não, gente. 1,115 quilogramas é mais ou menos que 150 gramas. É mais ou é menos? Então, vocês irão responder se é mais ou se é menos. B. 1,015 quilogramas é mais ou menos de 1,15 quilogramas. Do mesmo jeito, vocês irão resolver. É mais ou é menos? 10ª questão. Na régua abaixo, assinale com lápis de cor verde o comprimento equivalente a 10 centésimos metros. E temos aí na frente, né, a setazinha verde, 10 centímetros. Então, o que é que você vai fazer? Você vai marcar, e na régua nós temos aí uma régua, né? Vocês irão marcar aí 10 centímetros, né? E depois 13 centímetros, 2 setazinhas medindo aí na régua, certo? Uma indo até 10 e a outra mais em cima indo até 13 centímetros, ok? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. E daqui a pouco o Tê Socorro explica aí, né? Ciências, mas primeiro vamos fazer o que? A nossa correção aí de ciências, tá certo? Continuando, né, agora a nossa aula.
Peguem o livro de vocês de ciências, certo? Para que a gente possa fazer a correção, certo? Abram aí na página 88. Primeira questão, todos com o livro aberto. Observe as palavras e complete as frases. Letra A. Alguns corpos são melhores, o quê? Condutores, não é isso, gente? De eletricidade do que outros. Letra B. Os metais, como o cobre, a prata, o ouro, são ditos bons o quê? Bons condutores de eletricidade. C. Já a madeira, a borracha, o isopor não são bons condutores de eletricidade. Letra D. São chamados de isolantes aqueles materiais que dificultam a passagem da corrente elétrica. Segunda questão. Procure no diagrama as palavras que completam as frases. Letra A. Manter aparelhos elétricos longe de superfícies o quê? Molhadas, não é isso, gente? B. Não ligar vários equipamentos na mesma tomada. Não empinar pipa, letra C. Não empinar pipa perto de rede o quê? Elétrica, não é isso? D. Não colocar o dedo nem introduzir objetos nas tomadas. Letra E. Ao sair de um cômodo, apague o quê? A luz. Na página 89 aí, né? Nós temos o caminho da eletricidade. Vamos entender? A energia elétrica substituiu algumas fontes de energia que o homem utilizava, como o uso, né, de velas, lampiões ou tochas para a iluminação, e o vapor que era utilizado para mover locomotivas e navios. Antigamente, né, bem antes, quando não existia energia elétrica, né, para se obter a luz, né, o homem usava-se o quê? O que era que o homem usava? Usava lampiões, né, como falou aqui, velas, né, ou tochas para iluminação, né, e o vapor que era utilizado para quê? Para mover locomotivas e navios, certo? Com o tempo, o homem foi desenvolvendo os novos meios de utilização para a energia elétrica. A tecnologia da humanidade foi impulsionada por essa descoberta e levou ao surgimento de muitos utensílios de nossa vida cotidiana. Desde a televisão, né, a computador e a máquinas pesadas. No Brasil, a maior parte da energia elétrica usada é gerada em usinas hidrelétricas, onde a água de rios é represada e utilizada para impulsionar turbinas que geram o quê? Energia elétrica. Vejam aí, né, tem uma imagem de uma usina hidrelétrica, né, de Itaipu, né, localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Vejamos o circuito da corrente elétrica, das hidrelétricas até o consumo, né, das nossas residências, das nossas casas, né. Vamos ver aí passo a passo, né, como essa energia chega, né, às nossas casas, certo? Primeiro aí, a primeira etapa ocorre nas represas, onde as águas são represadas e sua queda faz girar, abaixo do solo, uma turbina chamada de dínamo, que adiciona um mecanismo gerando, né, energia elétrica. 2. A fiação de alta tensão que cobre o país começa a partir dessas turbinas, chegando às cidades por meio de postes e torres. As torres passam por muitos quilômetros, atravessando até muitos estados. Olhem aí os postes, né? Terceira,
Já nas cidades, existem estações de distribuição de eletricidade por meio de rede elétrica, formada por postes, transformadores e fiação apropriada para a iluminação pública e das residências, pública das ruas, né? E das casas, certo? Quarta explicação aí. Nas residências, a eletricidade chega ao contador e deste passa pela parede, ou não, por meio de conduíte, até chegar às tomadas. Nelas colocamos os fios dos eletrodomésticos, né? E fechamos o circuito. Ligamos o aparelho ou abrimos, né? Que no caso chamamos o quê? Ligamos, né? Quando a gente liga e desliga aí, né? Na tomada, né? Os nossos aparelhos domésticos. Aí tá o exemplo, né? Da mulher ligando e desligando o abajur. Esse fluxo de energia elétrica pode sofrer interrupções durante o seu caminho, podendo danificar alguns aparelhos. Então, algumas pessoas utilizam o quê? O estabilizador, que é um aparelhozinho, né? Para não deixar que os eletrodomésticos recebam energia demais. A partir desse aparelhozinho aí, que é o estabilizador, o que é que acontece? Se vier uma carga de energia muito forte, ele não deixa, né, passar para que não atinja o seu eletrodoméstico. Porque se essa carga for recebida com muita intensidade, o que é que vai acontecer? Vai queimar, né, o seu aparelho doméstico, certo? Aí muita gente usa aí esse estabilizador em computadores, em geladeiras, em vários eletrodomésticos, certo? Na página 91, nós temos aí uma atividade. É bem pequena, só até a sexta questão. Primeira questão. Nos séculos passados, o que as pessoas usavam para ter luz nas casas e nas cidades? O que era que as pessoas usavam? Antes, né, de chegar aí a energia elétrica. Como era que eles obtinham a luz, né, e várias outras coisas. 2. Como ocorre a geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas? Como é, né, que ocorre aí essa geração de energia? Vocês irão explicar. Terceira questão. Escreva V nas frases verdadeiras e F nas frases falsas. Então, nós temos aí, vocês vão fazer a leitura, né, dessas frases e vão ver qual é a verdadeira e qual é a frase, a falsa, certo? Quarta questão. Escreva com suas palavras qual é a importância da eletricidade em nossa vida. Qual é a importância da eletricidade, né, em nossa vida? Qual é essa importância? Então, vocês irão escrever. A resposta é pessoal, tá certo? Quinta questão. Escreva uma lista de coisas que não funcionam sem energia. Então, vocês vão criar aí, né, uma lista, fazer uma lista de coisas que não funcionam, né, sem a energia elétrica. Nos dias de hoje, quais são as coisas que não funcionam se não tiver energia? Por exemplo, quando falta energia na nossa casa, que passa um dia, 2, sem energia, quais são as coisas que você vai sentir muita falta, né? Se essa energia não voltar logo. Tem gente que vai ter até prejuízos, né? Com essa falta de energia. Então, quais são essas coisas aí que não funcionam, né, sem energia elétrica? Sexta questão. Observe as imagens. Na 1, os fios do circuito foram conectados por meio de uma latinha de refrigerante. Na 2, por meio de um copo de vidro. Então, nós temos aí, né, um circuito, né, que foi conectado aí, né, começou na lâmpada, não é isso? Usaram aí uma latinha de refrigerante e uma pilha. Na 1, né? Na 2, usaram aí
a lâmpada também, mais um copo de vidro, né? E uma pilha, não é isso? Observando aí na primeira imagem, vimos aí, né, que a lâmpada acendeu e na outra não. Por que vocês acham que isso não aconteceu? Explique por que a lâmpada acende na 1 e não acende na 2. A latinha de refrigerante, ela é um bom condutor ou é um mau condutor? Vocês vão observar isso. E o copo? Ele é um bom condutor ou é um mau condutor de eletricidade? Então, vocês vão observar, né? Aí, e vão colocar a resposta de vocês, tá certo? Vocês vão explicar. Na 1, a latinha, né? Aí, na 2, também vocês vão explicar do mesmo jeito, tá certo? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar, certo? Tia Socorro, não entendi. Eu queria que a senhora explicasse tal questão. Que Tia Socorro explica, tá certo? Beijo. Tia Socorro tá morrendo de saudade de todos vocês. Beijo. De onde vem? 15, 16, 17, 18. Uau! Está acabando a minha energia. Estou à beira de um apagão. Nossa! Mãe, que escuridão! O que aconteceu? Xiii, acabou a energia elétrica, Kika. Ué, mas de onde vem a energia elétrica? Ah, a luz voltou. E de onde ela veio? Relaxa, Kika, você está muito elétrica. Ninguém se liga das minhas perguntas. Eu me ligo, Kika. A energia elétrica vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas, como no Brasil. A energia elétrica do nosso país vem principalmente das usinas hidrelétricas. Hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade. Por isso são chamadas de hidrelétricas as usinas que usam a força das águas para produzir eletricidade. É assim, primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água sai por tubos enormes e dentro deles ela corre para a usina. Em grande velocidade, passa por turbinas. O movimento da água nas pás da turbina aciona um dínamo. Dínamo? Kika. O dínamo é uma máquina enorme que gira bem forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Mas e se não chover? Aí, os reservatórios ficam com pouca água para acionar as turbinas e o dínamo. E então, pode faltar energia nas casas, indústrias, escolas e hospitais. É por isso que nos tempos de pouca chuva, a gente tem que economizar eletricidade, Kika. Melhor desligar essa TV. Eba! Chuva! Ué, mas como a energia elétrica chega aqui na minha casa? Para chegar das usinas até a sua casa, a energia elétrica percorre quilômetros a fio, de poste em poste. Do poste em frente à sua casa, ela segue por um cabo até os fios que distribuem energia por todos os cômodos. A ponta deste fio é a tomada. Uau! De onde será que veio essa ideia luminosa de inventar a luz elétrica? Entre os séculos 17 e 18, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas de correntes elétricas que vinham das nuvens. Mas só no final do século 19, os homens começaram a usar a energia elétrica no seu dia a dia. Hoje a gente não pode viver sem ela. É com a energia elétrica que ligamos os computadores, enceramos o chão, congelamos o sorvete e esquentamos o macarrão. Que bom que este tal de Benjamin estudou a energia elétrica que hoje vem das águas, que enchem as barragens que estão nas usinas e depois caem e movimentam as turbinas que levam energia para os postes e fios que trazem a luz para todo o Brasil. Nossa, Kika, de onde vem tanta energia e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar.
Um tchauzinho elétrico e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem!